Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma videoaula de história para você se dar bem no Enem. Nas nossas aulas que fazem parte do programa Você em Casa e o IFP em Movimento. Estamos produzindo material didático e lúdico para que você não fique sozinho neste momento de isolamento social. E é por isso que eu convido vocês a acompanhar aqui as nossas páginas nas redes sociais para ficarem atentos sempre aos novos materiais que são postados. Não se esquece também de curtir e se inscrever no nosso canal para ser notificado dos novos vídeos. E o tema na nossa aula de hoje é o Brasil pré-colonial. Pois é, galera, então vamos para a nossa videoaula sobre o Brasil pré-colonial. E o nome já diz muita coisa desse período. Pré-colonial, antes da colonização. Vai de 1500 a 1530. Nesse espaço de tempo de 30 anos, o Brasil ficou meio que esquecido, aspas, por Portugal. Portugal não tinha a preocupação de colonizar o Brasil e nem de incentivar a colonização. E nessa aula de hoje nós vamos entender por que dessa não colonização inicial e como é que o Brasil entrou no jogo aí da economia mercantilista. Então, para entendermos o porquê dessa aspas esquecimento, quando eu boto essas aspas, é porque Portugal vai manter algumas relações com o Brasil. A grande coisa de ser pré-colonial é porque nós não temos polos de colonização, certo? Então, esse é o motivo. Então, o Brasil está nesse período, né, principalmente porque ele não apresentou de início alguns atributos econômicos que pudessem ser explorados e trouxessem lucros a Portugal. Isso já é relatado na Carta de Caminha, que é o primeiro documento formal sobre o Brasil, guardado lá nos arquivos portugueses, nos arquivos ultramarinos. E aí Caminha apresenta na sua carta o seguinte trecho. Acompanha aqui com a gente. Até agora, da chegada de Cabral, até quando Caminha escreveu sua carta, até agora não podemos saber se há ouro ou prata. Então vamos marcar esse trecho aqui com a nossa caneta. Então nós não sabemos se há ouro ou prata nela, no Brasil. Ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Entenda, vamos recapitular a nossa última aula. Se você não viu, vai aparecer o link aqui para que você possa clicar e ver que Portugal se lança ao mar como um dos motivos a busca por metais preciosos que estavam escassos na Europa. Então, se no Brasil não apresenta ouro ou prata ou outra coisa de valor, então o interesse com essa terra recém-descoberta passa a ser inferior. A grande preocupação é com as Índias. E aí Caminha continua na sua carta a dizer: contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, quando Caminha se refere a salvar essa gente, salvar de quê? Salvar a partir da fé. Os índios eram pagãos. Não, vamos imaginar, o paganismo é não acreditar em Cristo. Está ligado ao culto à natureza, que eram os índios brasileiros, eram pagãos. E aí Portugal, imbuído desse seu espírito catequista, Caminha, apresenta que uma das principais coisas que se pode fazer por esse povo é salvá-lo na fé. E aí vamos rememorar também nossa última aula, que Portugal praticava uma heresia, que era o culto ao Espírito Santo. Esse culto tinha sido criado no século XIII, por volta de 1202. O padre Joaquim de Fiore envia uma carta ao Papa Inocêncio III, apresentando uma teoria sua, e que a história estaria dividida em 3 fases. A fase do pai, está ligada ao Antigo Testamento, uma fase mais violenta, mais revolta. A segunda parte da história, que é a fase do filho, uma parte de mais amor, mas que não caminhou tão bem, né? Nós tivemos aí a morte de Cristo. E a terceira fase da história seria a fase do Espírito Santo, que seria uma fase de grande benesse, de grande felicidade, de grandes alegrias e grande paz. Inclusive, os portugueses vão festejar o culto ao Espírito Santo, né? Nem imaginando o que já aconteceu, mas o que vai acontecer. E na cabecinha desses portugueses, os responsáveis por cuidar
dessa fase, desse culto, dessa fase histórica do Espírito Santo seria justamente Portugal. Então, Portugal está imbuído também de uma missão de expandir a fé católica. Por isso que Caminha fala que não tem ouro, não tem prata, mas talvez a melhor coisa que se faça pela gente aqui do Brasil seria salvá-los na fé. E continua Caminha na sua carta dizendo: e que não houvesse mais o que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa navegação de Calicut bastava. Então o Brasil, de acordo com Caminha, poderia servir de pousada, um ponto de parada de repouso nessa longa viagem que vimos aqui ao mapa, de Lisboa até Calicut. Então o Brasil seria meio que o meio do caminho aqui, parando em Porto Seguro e servindo como aguada, um local para se reabastecer de água fresca, já que o Brasil tinha muitas águas, é relatado na carta de Caminha, e de lá ele poderia continuar sua viagem até Calicut. Então o Brasil também vai servir de ponto de parada. Agora, vamos adentrar aqui nos princípios econômicos mesmo, bem práticos, de por que o Brasil não foi colonizado logo de começo. E o primeiro motivo é a falta de contingente populacional. Faltava mão de obra até mesmo para Portugal. Então não tinha como eu deslocar um contingente populacional de Portugal para o Brasil. Essa população que podia ser movida, que podia ser levada de um lado para o outro, já estava preocupada em cuidar do lucrativo comércio com as Índias. Lucrativo. O Vasco da Gama tinha conquistado um lucro absurdo. Nem mesmo Portugal sonhava com o lucro daquele. Então a grande preocupação era cuidar do comércio com as Índias, onde o comércio era feito com as especiarias. Olha que cores maravilhosas. E aí por que essas especiarias eram tão importantes? Ora, o que eram as especiarias para começo de história? Então você vai pensar aí, parece coisa simples hoje quando você vai no supermercado e compra cravo, canela, pimenta do reino, noz moscada, cominho, que está muito em voga devido a essas coisas aí gourmetizadas, a gourmetização da culinária brasileira. Então eram esses temperos, os cheiros, os sabores que a Índia proporcionava, porque a culinária europeia de base medieval era uma culinária pobre de sabores. Então, quando você chega na Índia e traz uma canela, que serve tanto para você fazer um chá, como para o tempero de comidas, para o uso de perfumaria, a noz moscada trazendo sabores, a pimenta do reino, o anis, que servia tanto de tempero, como também servia para a composição de medicamentos, o cominho. Todas essas coisas vão trazer novos sabores, sabores que vão adocicar, que vão amargar, que vão apimentar, mas que vão trazer para o paladar prazeres antes desconhecidos. Daí a importância dessas especiarias. E como a Europa não as produzia, elas alcançavam um elevado valor no território europeu. Então a grande preocupação não era com o Brasil, que não tinha prata, não tinha ouro, não tinha riquezas que pudessem ser exploradas. O Brasil fica em segundo plano porque as Índias estão trazendo importantes lucros para a coroa portuguesa. Mas, quando chegam aqui, o que é visto? A madeira, que é o pau-brasil. Aí o Brasil entra nesse jogo econômico com a exploração extremamente devastadora e predatória da nossa Mata Atlântica. O pau-brasil, uma espécie de pau-brasil, vamos falar as coisas certas, né? Uma espécie de pau-brasil já era conhecida desde o século XV, lá no território da Índia, de onde se extraía um pigmento vermelho. Só que essas plantas não eram tão fáceis de ser encontradas. E aí, quando os portugueses aqui chegam ao Brasil, encontram a Mata Atlântica, uma grande quantidade dessa madeira, que aqui no Brasil era conhecida como ibirapitanga. Ibirá, árvore, pitanga, vermelha, que vai ser explorado na região da Mata Atlântica, que acompanhando aqui no mapa, ó, você vai ver que é uma área que vai lá do Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. Mas a ocorrência de pau-brasil está concentrada principalmente nessa área que vai aqui do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Então essa vai ser a primeira grande riqueza a ser explorada no Brasil. E esta riqueza é explorada a partir de uma coisa que é o estanco. Já que o Brasil não apresentava tanta coisa a ser explorada,
o pau-brasil é a fonte de renda aqui, de exploração econômica, o rei de Portugal declara estanco, que é um monopólio real. E aí só quem poderia explorar então o pau-brasil seria o rei de Portugal ou quem ele desse autorização. E a primeira pessoa a receber autorização para explorar o pau-brasil foi o cristão novo, era um judeu, se converteu ao cristianismo, muitas vezes até para ter vantagens econômicas e políticas dentro de Portugal, o que era o Fernão de Noronha, que ficou conhecido entre nós como Fernando de Noronha, que dá nome ao arquipélago que pertence a Pernambuco. Por sinal, ele ganhou aquelas terras, né? Então, Fernão de Noronha recebe o direito do rei de Portugal a explorar o pau-brasil em 1502, com algumas obrigações. Construir uma fortaleza e sustentar do seu próprio bolso durante 3 anos essa fortaleza, explorar 300 léguas das costas brasileiras, enviar todo ano 6 navios para poder extrair pau-brasil e pagar um imposto que é 1/5 à coroa portuguesa. Em 1504, ele recebe as ilhas de Fernando de Noronha, certo? Recebe com uma capitania hereditária, mas parece que o lucro dele com o pau-brasil não foi lá tão muito grande, porque posteriormente ele entrega, ele devolve, ele perde essa concessão que ele tinha. E como é que se dava a exploração? A exploração do pau-brasil era predatória. Não tinha o mínimo de preocupação com o reflorestamento. Meu povo, nós estamos no século XVI. Olha, a busca pelo lucro, ela garante até mesmo o uso da violência. Você mata outras pessoas para poder ter vantagens comerciais. Aí você acha que eles iam se preocupar com as árvores? Na cabeça desses homens, o Brasil é uma colônia de exploração. Você tem que tirar o máximo, você suga ao máximo as riquezas de uma colônia de exploração. Não se preocupe com os povos que estão nessa terra, contanto que o seu lucro seja garantido. Então eles não vão ter o mínimo de preocupação em desmatar. É tão tal que a Mata Atlântica sofreu muito pela exploração do pau-brasil, ele quase entra em extinção. E aí essa exploração, esse corte indisseminado, era realizado a partir do trabalho indígena praticado com o escambo. Então esses europeus, esses portugueses, vinham ao Brasil, traziam quinquilharias, bijuterias, armas de ferro, que os índios não conheciam aqui as armas de ferro, para trocar por essas madeiras que eram o pau-brasil. E aí os índios adentravam no território brasileiro, como mostra aqui, né, a nossa ilustração, faziam esse trabalho. Então as armas de ferro que eles recebiam serviam para cortar a madeira e também lhes dava aí alguma vantagem militar na guerra com outros índios. Entravam nesse território cerca de 15 a 20 léguas e traziam de dentro do território brasileiro até o litoral para as feitorias as toras de pau-brasil cortadas. Ficavam armazenadas até que os navios portugueses viessem buscar essas toras para levar para a Europa. E a gente sabe muito bem que a grande valia do pau-brasil é a extração da cor vermelha, do pigmento vermelho, para a tintura de tecidos na Europa. Posteriormente também se descobriu que o pau-brasil tinha boas qualidades, tanto para instrumentos musicais, como para a construção de móveis, são móveis rígidos de pau-brasil. Agora, o que é que acontece? Como não eram os portugueses que exploravam o pau-brasil, não iam cortar, era nativo da mata, o índio cortava, levava para o litoral, o português vem buscar as toras de madeira, isso não gerou povoamento, não cria, isso é importantíssimo, muitas questões vestibulares já apresentaram isso, não criou núcleo de povoadores, não tem povoamento a partir do pau-brasil. O português vem, pega a madeira, leva e vai embora. Já que não tem ninguém aqui para tomar de conta, o que vai acontecer? Incursões de corsários franceses. Corsários são piratas que têm autorização real para praticarem pirataria contra outros países, mediante a coroa do país que lhe deu autorização ter lucros com os atos de pirataria. E aí o rei Francisco da França vai fornecer essas cartas de corso a esses piratas, que vão vir ao Brasil, principalmente os franceses, para poder extrair o pau-brasil. Para Portugal, o lucro do pau-brasil não era lá essas coisonas, porque tinha o lucro das Índias. Mas para os franceses,
que não tinham as colônias que a Espanha tinha, que não tinham as colônias que Portugal tinham, o lucro do pau-brasil para eles já era alguma coisa, era importante. E os índios também se davam bem com os franceses. Esses franceses, malandrosamente, sabendo que não eram os donos oficiais da terra, vinham aqui e tratavam os índios com muito mais gentilidade do que os portugueses. Né? Então, muitos índios preferiam lidar com os franceses do que com os portugueses. E como os índios não tinham essa noção de que Portugal era o dono da terra, oficialmente falando, lidavam com qualquer europeu que aqui chegasse. Então eles não sabiam se vendiam madeira para os poés ou para os meis. Poés eram os portugueses, mais eram os franceses. Então esses franceses começam a fazer incursões constantes aqui à nossa terra e passa a trazer um risco para a posse da terra a Portugal. E por mais que Portugal questionasse ao rei Francisco essas incursões dos corsários franceses à costa brasileira, sabe o que é que o rei Francisco respondeu? O próprio rei da França respondeu ao rei de Portugal? Se ligar aí na frase do cara, olha como ele era atrevido. O sol brilha para todos. E desconheça a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Resumindo em poucas palavras, tô nem aí pro Tratado de Tordesilhas, tô nem vendo se o mundo foi dividido, não aceito a divisão e vou continuar praticando meus atos de pirataria, sim. Então, com essas incursões desses corsários franceses, Portugal se viu obrigado a vigiar sua terra, senão corria o risco de perdê-la, que é a questão do uso possidetis, é o uso da terra. Você até descobre, mas se você não tomar de conta e não explorar, você perde o direito sobre a terra. Então, Portugal se vê obrigado a realizar expedições. E falando em expedições de vigiar aqui o Brasil, vamos ver as expedições que vieram ao Brasil. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro, são as missões exploradoras, que vão reconhecer o território brasileiro. A primeira missão é de 1501, que é Gaspar de Lemos. E a segunda expedição é de Gonçalves Coelho, em 1503. Nas duas expedições, Américo Vespúcio, importante navegador e cartógrafo desse período das grandes navegações, veio junto nessas viagens. E aí foi mapeando a costa brasileira, foram dando nome a alguns acidentes geográficos, como a Baía de Todos os Santos, Angra dos Reis, nomes esses que alguns permanecem até hoje. Então essa aqui é de exploração e reconhecimento da terra. E numa dessas viagens, que é a do Gonçalves Coelho, olha o que é que o Gonçalves Coelho relata em carta ao rei de Portugal. Olha aí a frase. Pode-se dizer que nela, na terra do Brasil, não encontramos nada de proveito, exceto infinitas árvores de pau-brasil. Então veja que nesses relatos de viajantes que ainda vêm aqui ao Brasil, reforça-se a teoria de que o Brasil não tem vantagens econômicas a Portugal. Isso aí fortalece os motivos de Portugal não investir e não incentivar a colonização durante 30 anos do Brasil. Mas, como eu disse, o Brasil passa a receber aqui piratas franceses, não só franceses, como espanhóis também, vêm aqui em busca de pau-brasil. E aí, para tentar minimizar esse comércio irregular dessa madeira, vêm as expedições guarda-costas, comandadas aqui pelo Cristóvão Jacques, iniciando em 1516, indo até 1519, e a segunda de 1526 a 1528. E Cristóvão Jacques utilizou de violência, afundou navios, prendeu ou matou os piratas franceses, tudo isso para tentar intimidar as ações dos corsários franceses. Da outra ponta, a França também iniciou ataques constantes a navios portugueses. Então há de se ter perdido nesse período aí por volta de 200 navios, misturando de ambas as partes nesses conflitos. Mas mesmo usando de extrema violência, Cristóvão Jacques não conseguiu impedir a continuidade do comércio entre esses franceses e os índios. Os índios se davam bem com os franceses, eram melhor tratados por ele do que pelos próprios portugueses. Então agora, a posse da terra do Brasil passa a ser um risco, a correr risco. Portugal corre um risco real da perda de terras no Brasil. E soma-se a isso também uma diminuição do lucro do comércio com as Índias. Então, casando esses dois motivos, que é a possibilidade da perda da terra do Brasil devido às incursões de piratas e a diminuição do lucro do comércio com as Índias, vai gerar um processo que irá dar início à colonização brasileira. Tema esse que ficará para uma próxima aula.
E você que chegou aqui até o final do vídeo, que está se preparando para o Enem, convido a acompanhar aqui o nosso canal, se inscreve aí, dá um joinha aqui no vídeo, acompanhe também a rede social do Instagram, onde estamos sempre botando material novo e alertando para os novos vídeos. Convide também seu colega, seu amigo, sua amiga, para acompanhar o canal aqui e ficar sempre antenado com os temas importantes para que você possa fazer uma boa prova no Enem. E no mais, desejo a todos bons estudos, uma boa sorte e até a nossa próxima videoaula.